Boa tarde a todos. Estamos em mais uma webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Eu, em nome do Conselho Estratégico Nacional, dou as boas-vindas aos nossos oradores. Temos um painel absolutamente de luxo. Eu estou satisfeitíssima com esta organização da secção distrital de Lisboa, do Dr. Pedro Henriques e da doutora Regina Condesse, que organizaram. Temos aqui efetivamente um painel de luxo que vamos todos com certeza aprender imenso sobre uma temática que é absolutamente fundamental e perceber também esta dimensão do direito e dos nossos institutos jurídicos também com uma coisa que é um fenómeno, que não é um fenómeno atual, é uma coisa que há muitos, que desde os primórdios sempre aconteceu, infelizmente, que é a violência doméstica, que é transversal e que longe vai o tempo em que se dizia que entre o marido e a mulher não se mete a colher. Hoje todos nós temos que meter a colher. Hoje todos nós temos o dever cívico e de cidadania de denunciar situações que tenhamos conhecimento sobre isso, e por isso é que também foi alterada a natureza do crime, e hoje a violência doméstica é um crime público, e por isso a secção da Justiça do SEN congratula-se muito com este webinar, com esta conferência que estamos aqui a fazer, que tem não só objetivos científicos, como objetivos profiláticos e pedagógicos e sobretudo de mudança. O que nós gostamos também é que sejam introduzidos novas temáticas, novos conhecimentos que impulsionem a mudança. E desde logo está aqui em causa, muitas vezes como advogada e agora enquanto deputada, como zeladora, me tenho deparado com várias questões, como por exemplo, se faz sentido que haja, como tal numa proposta do governo, uma gestão em que o tribunal criminal seja também o tribunal que funcione também como tribunal de família, juntando as duas, e deixo aqui este repto, se faz sentido, que o juiz de instrução criminal que está a aplicar medidas de coação e sobre o qual o arguido tem o direito ao silêncio, poderá também decidir sobre o regime provisório a vigorar, o regime de responsabilidades parentais a vigorar no decurso e na pendência do processo, se isto faz algum sentido. Também se faz sentido que o atual regime de divórcio, não obstante as alterações de 2008, em que deixou de haver o divórcio litigioso para passar a haver o divórcio sem consentimento do outro cônjuge, os requisitos para que seja convertido o divórcio em mútuo consentimento, se ainda fazem sentido, sabendo nós que temos vítimas de violência doméstica a ser julgadas, cujo julgamento, a terem participado criminalmente e cujo julgamento está a decorrer e continuam casadas com o arguido, porque, entretanto, não chegaram a acordo designadamente uma coisa que é absolutamente fundamental, como, por exemplo, a guarda, a fixação da residência dos filhos e das responsabilidades parentais, ou uma pensão de alimentos, e que muitas vezes me tenho deparado em que é obrigatório a vítima transigir nisso para conseguir obter o divórcio, ou a atribuição da casa de morada de família, porque o regime patrimonial do nosso direito de família, e daí o tema que é absolutamente feliz e que é um desafio aqui que os nossos coordenadores de Lisboa nos lançam, um novo cúmplice, o direito de família é um novo cúmplice da violência doméstica, e efetivamente o nosso direito de família é amigo das vítimas, hoje está a pactuar e a ajudar os agressores no âmbito da violência doméstica. Aquilo que está estipulado na Convenção de Istambul e que está agora em discussão na Assembleia da República sobre a transposição no tocante à questão da violência económica e da violência patrimonial, temos visto mesmo em termos de direito comparado como compatibilizar isso com o nosso direito de família, com todo o regime patrimonial que está, como por exemplo uma providência cautelar de arrolamento prévia a uma ação de divórcio, em que isto pode ser considerado como uma violência doméstica, patrimonial e económica, ou apenas é um cidadão a defender os seus direitos patrimoniais. A atribuição da casa de morada de família, quando se está a impedir o agressor de entrar na casa, e que deve ser o agressor a sair de casa e não a vítima e os seus filhos para irem para as casas de abrigo, mas depois vamos discutir a quem é que tem o direito e a quem é que tem, em termos patrimoniais, se estiverem casados no regime de comunhão de bem, de comunhão geral ou de comunhão de adquiridos, ambos são os proprietários e têm direito a usar a casa. Portanto, tudo isto são temas que são muito interessantes, que nos lançam o desafio de como compatibilizar
esta emergência que nos tem calhado a nós, a todos, em termos de direito de cidadania, sermos absolutamente intransigentes com o fenómeno da violência doméstica, que é transversal, não olha, enfim, graus de educação, apesar de muitas vezes estar situado em determinadas, ou conexionado com determinados hábitos, mas sabemos também que a violência doméstica causa vítimas, não só as vítimas mulheres, e digo mulheres porque continua a ser a esmagadora maioria, não obstante isto também já acontecer violências domésticas por parte do sexo masculino, portanto há não só nas vítimas mulheres, mas a esmagadora maioria é nas mulheres, mas também nas crianças. E discute-se muito se a criança atualmente já tem o estatuto de vítima, designadamente nos termos da Lei 112 de 2009, se já está consagrado, salvo erro no artigo 2º, na linha B, se já está, as vítimas especialmente vulneráveis, se já está consagrado o estatuto de vítima, ou se é necessário dar-lhe esse estatuto, dar-lhe essa relevância em termos legislativos. Recordo-me que quando se discutiu o stalking, perseguição em português, mas que se falava muito em stalking, eu não gosto de usar anglicanismos, em que os puristas de direito, das quais eu própria, na altura, tive uma resistência grande à lei, e disse, não, mas isto são ofensas corporais, também não vamos autonomizar que não se pode arrancar um olho, ou não se pode arrancar uma orelha, ou não se pode arrancar um braço. Porque é que vamos utilizar isto relativamente, também estava a falar no stalking, mas também relativamente à mutilação genital feminina? Porque é que vamos autonomizar determinados crimes? E com a perseguição também a mesma coisa. Porque é que vamos fazer aqui esta autonomização quando afinal já resulta da lei? E eu pergunto, faz sentido dar uma relevância maior? O estatuto de vítima das crianças já está consagrado na lei? Como compatibilizar todos estes institutos que nós temos e que muitas vezes para nós de direito, para nós juristas, são tão óbvios, mas depois vemos que na prática isto não acontece. Será que é necessário o poder político dar um determinado sentido, uma determinada orientação, como aconteceu agora recentemente com a questão das alterações ao artigo 906A do Código Civil, com a questão da residência alternada, que todos nós sabemos que já se aplicava nos tribunais, que já era utilizado, mas que foi preciso lá pôr uma alteraçãozinha para que efetivamente ficasse consignado esse regime. Portanto, todas estas questões e muitas outras que aqui nem me estão a ocorrer, mas todas estas questões serão aqui discutidas pelos nossos convidados, pelos nossos oradores, a quem deixo os meus agradecimentos e os meus cumprimentos. Cumprimento agora o doutor Paulo Sai Cunha, um gosto enorme tê-lo connosco e tê-lo ouvir falar, é um especialista na matéria, portanto é muito bom que possa participar. A doutora Marta Costa, também advogada e doutoranda, e é também um gosto enorme que tenha aceitado participar e que esteja aqui connosco a partilhar não só os conhecimentos jurídicos e técnicos e também toda a riqueza que é a nossa vida de advogados, e a doutora Ana Luísa Conduto, ilustre psicóloga, que dispensa também, como os demais, apresentações e que tem sempre uma análise absolutamente pertinentes e é um contributo e uma mais-valia muito bom. Portanto, temos efetivamente, como eu disse aqui, um painel de luxo, e eu agora vou passar diretamente a palavra ao Dr. Pedro Henriques, o nosso coordenador distrital da secção de Justiça de Lisboa, para que ele, juntamente com a senhora coordenadora adjunta, a senhora doutora Regina Condesse, façam a moderação do debate. E agradeço os contributos, agradeço a participação, chamo mais uma vez a atenção que o CERN é suprapartidário, o que nós pretendemos aqui é a colaboração de todas as pessoas para que nos enriqueçam com as suas experiências, com a sabedoria que com certeza têm, e é muita, em concreto sei que sim, que é muita, portanto vai ser um gosto enorme e vamos todos ouvir com muita atenção. Eu vou acompanhar a conferência via diretamente do Facebook. Uma boa noite, uma boa tarde a todos e até já, porque vou acompanhar através do Facebook. Passo então a palavra ao Dr. Pedro Henriques. Muito obrigado, doutora Mónica Quintela. É também um gosto ter uma apresentação por parte de Vossa Excelência. Desde já trata-se também de uma sumidade na matéria, quer pelo exercício da sua atividade profissional de advogada, quer pelo excelente trabalho que tem feito
na Assembleia da República nesta matéria. Cumpro-me também agradecer ao Dr. Paulo Saia Cunha, à doutora Ana Conduto e à doutora Marta Costa, sem desprimor de qualquer ordem e sem qualquer inversão. São todos excelentes membros do painel e é um privilégio para o SEN e designadamente para a secção distrital de Lisboa da Justiça ter um painel com esta qualidade, que temos a certeza que vai ser um webinar muito profícuo e do qual vão sair grandes ideias para trabalharmos nesta matéria. Também, sem mais delongas, apenas dizendo que, estando a matéria da violência doméstica na agenda, e sendo até potenciada esta discussão, tendo em conta as condicionantes que vivemos através da pandemia e todas as exigências de coabitação adicionais que têm-nos assistido, estamos sem dúvida certos que vai ser um debate bastante interessante. Sem mais delongas, vou passar então a palavra à doutora Marta Costa, advogada e professora universitária, sócia da Abreu Advogados, onde é coordenadora das áreas de Private Clients. E, doutora Marta Costa, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Pedro. Boa tarde a todos, antes de mais, a todos e a todos os presentes, mais fisicamente que eu consigo ver através das imagens, e todos os outros que nos seguem. Espero que com curiosidade, porque realmente os temas que a doutora Mónica Quintela pôs em cima da mesa são de veras interessantes e, na minha perspectiva, provavelmente um bocadinho ambiciosos, porque são muitos. Todos eles com muita importância, mas numerosos, e discuti-los, ainda que de uma forma mais superficial, porque naturalmente nenhum de nós, creio, tem a pretensão de conseguir num debate com tempos curtos, precisamente sob pena de não amassar ninguém, conseguir dar de forma adequada todos estes temas. Sendo assim, eu olho 2 ou 3 pontos que a doutora Mónica Quintela trouxe para cima da mesa e que me parecem provavelmente os mais pertinentes da minha perspectiva, que é dedicada sobretudo ao direito da família e não tanto ao direito penal. Pois o doutor Paulo dedicar-se-á certamente de uma perspectiva mais primorosa ao direito penal. Me parece, atendendo à experiência do dia-a-dia nos nossos tribunais, e mesmo ao conhecimento que nos é levado às universidades, é que atualmente nos deparamos com 2 realidades no âmbito do tema que está aqui em causa, e que é direito da família, o novo cúmplice da violência doméstica, ao qual eu espero que a resposta seja não, de todo. Não a digo com certeza, mas espero realmente que a resposta seja essa. Mas a verdade é que nós temos vindo a deparar-nos com 2 realidades. Uma praticamente imutável, existe desde há muitas décadas, há séculos, que é a efetiva violência doméstica, que abrange, como dizia a doutora Mónica Quintela, todos, sendo completamente transversal. Não é relevante classe social, se é que se pode falar de classe social, não é relevante padrão de formação, é efetivamente transversal. Essa realidade existiu, existe, infelizmente, porque não vivemos num mundo utópico, vai continuar a existir. Todos gostaríamos, e creio que têm que ser criados meios para educar, sensibilizar a sociedade para diminuir efetivamente os números, mas a verdade é que eles continuam muito, muito altos e, sobretudo, muito longe daquilo que deveria existir. Nós temos reporte de casos semanais de mulheres que são brutalmente agredidas, de crianças que são brutalmente maltratadas, e temos menos de homens, unicamente, creio, porque há o preconceito. Porque temos uma sociedade ainda bastante conservadora em muitos aspectos, e há uma vergonha, há uma timidez muito grande por parte dos homens em reportarem que foram vítimas de maus tratos, seja pelas mulheres, seja pelos maridos. A violência doméstica existe tanto nas relações heterossexuais quanto nas relações homossexuais. É transversal a tudo, literalmente. E esta é uma realidade que existe e que tem que ser tratada pelo direito, e efetivamente no âmbito do direito da família tem havido algumas alterações nos últimos anos para tentar dar uma resposta mais atempada,
Este é um dos principais problemas, que é o tempo, uma vez que entre o momento da eventual denúncia, seja ela no processo, através dos meios disponíveis, quando estamos a falar de crianças, no âmbito de um processo de proteção e promoção de menores, por exemplo, que é um dos processos urgentes que está previsto para proteger os interesses da criança, sendo completamente alheio aos interesses dos progenitores, a verdade é que quando conseguimos ter um regime provisório, que é o primeiro regime a ser estabelecido, muitas vezes já é muito tarde. E mesmo quando temos o estabelecimento por parte do Tribunal de Família e Menores de um regime provisório numa situação de violência doméstica que implique crianças, porque é delas que estou a falar, frequentemente esse regime não é adequado. E não é adequado porquê? Porque o Tribunal, mesmo com a ajuda do Ministério Público, mesmo com a ajuda da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, todas estas entidades extra-relevantes no âmbito de um processo deste tipo, não têm, em tempos razoáveis, informação disponível sobre aquilo que acontece. E muitas vezes têm unicamente um lado da história. É muito difícil perceber, frequentemente, onde é que está a verdade. E esta é a segunda realidade de que vos queria falar, que é a realidade das falsas violências domésticas. Não nos enganemos, também existem. Existem, e eu até me atrevo a dizer que provavelmente em processos de família e menores existem mais do que existiam anteriormente. Isto porque hoje em dia, infelizmente, são vários os progenitores que entendem que o alegar abuso do menor ou dos menores por parte do outro progenitor é uma arma que tem à sua disposição para poder ficar com a criança para si. Isto, infelizmente, existe. E qual é que é a maior dificuldade que existe nestes processos? É que quando um progenitor, seja ele uma mãe ou um pai, chega a um tribunal ou chega a uma comissão de proteção de crianças, jovens em perigo, que são as primeiras a atuar nestes momentos, são aquelas que estão mais perto da população, que podem dizer a primeira palavra. Quando um progenitor chega e diz o pai, vou dizer o pai, como poderia dizer a mãe, mas a verdade é que é um comportamento que, do ponto de vista de números, parece que é mais recorrente a ser alegado face ao pai. Portanto, uma mãe chega e diz: o pai do meu filho ou dos meus filhos abusa sexualmente dele, ou submete-o a maus tratos. Por isso eu não aguentava mais, peguei nele, muitas vezes muito pequenino, e portanto incapaz de se expressar, peguei nele e trouxe-o e fui para outra casa. Muitas destas situações são verdadeiras e é assustador que crianças tão pequenas, para já não falar da mãe neste caso, possam ser submetidas a qualquer ato monstruoso como este. Seja um abuso sexual, seja um abuso psicológico, seja um abuso físico, qualquer forma de abuso. Mas também os há, e há-os cada vez mais, casos em que isto são falsas alegações e que são meras armas no âmbito da alienação parental. Ou por retaliação, ou com o único objetivo de não dividir, que é assim que alguns progenitores entendem, a criança, ou com um objetivo simplesmente totalmente alheio aos interesses da criança. E qual é que é aqui a grande dificuldade para o tribunal? Ou mesmo para a comissão? É que quando é dito, atenção, porque há uma potencial situação de risco, o tribunal tem medo. Como é óbvio, o tribunal é constituído por pessoas, os juízes são pessoas e veem todos os dias estes casos. Os procuradores são pessoas e perante estas situações têm medo de tomar uma decisão que possa perpetuar o abuso da criança. E na minha experiência o que tem vindo a acontecer é que precisamente por causa desse medo, a decisão provisória que é tomada de imediato é a inibição
de contatos com o progenitor em causa. Sendo que, frequentemente, esta decisão é completamente contrária aos interesses da criança. Porque aqui o que estamos a fazer, nestas situações específicas, atenção que eu não estou a dizer que são a maioria, atenção que eu não estou a desvalorizar, que seja muito claro, eu não estou a desvalorizar, aliás, nem o poderia fazer, os casos efetivos de violência doméstica, que são aqueles que, em primeiro lugar, nos devem preocupar. Mas também estes são casos de violência. E também estes são casos de violência não só sobre o progenitor atacado, que fica com os seus direitos completamente impedidos de exercer a parentalidade, mas muito mais importante do que isso, sobre esta criança, que não só fica completamente impedida do seu direito a ter um pai e uma mãe, ou um pai, no caso, porque tínhamos dado este exemplo, mas fica ainda numa situação de perigo maior, porque fica à guarda e normalmente com o exercício exclusivo das responsabilidades parentais pelo progenitor mentiroso, desculpem a expressão, mas para se perceber bem em português, pelo progenitor que provoca esta situação e que aliena a criança. Ora, o que é que tem acontecido muito no âmbito destes processos? Que o Tribunal decreta um regime provisório com inibição de contatos com o progenitor, mas como segue paralelamente um processo de crime por maus tratos, então o Tribunal de Família fica muitas vezes à espera que haja uma decisão no processo de crime. Isto é inaceitável em termos práticos. Não só porque se trata de competências diferentes e regras processuais diferentes e princípios inclusivamente diferentes, mas também porque isto significa um atraso ainda maior do processo. Se o processo por si só, um processo de proteção e promoção de menores, já é lento, e é lento porque os nossos tribunais estão sobrelotados, mas já é lento, se o juiz do Tribunal de Família e Menores remete então a sua decisão, uma decisão mais ponderada para o momento em que haja uma decisão no processo de crime, podemos estar a falar de uma decisão que vai ser tomada daí a 2 anos. Isto porquê? Porque no âmbito do processo de crime, infelizmente, as coisas não andam mais rapidamente. E temos aqui esta pescadinha de rabo na boca, que na prática quer dizer, com todo o respeito pelos nossos magistrados, mas na prática quer dizer que ninguém chama a si a responsabilidade. E estes casos precisam que olhemos para eles com uma responsabilidade muito, muito grande. Aqui volto às 2 realidades. À primeira, em que a violência doméstica efetivamente existe e tem que ser protegidas estas pessoas, sejam elas adultos, mas especialmente se forem crianças. E não é porque há um regime supostamente urgente para estabelecer a regulação das responsabilidades parentais que o problema fica resolvido, mas também este tipo de situação em que efetivamente há alegações de violência doméstica que não existem. Ambos requerem da nossa parte, enquanto profissionais do direito e que nos dedicamos especialmente a estas áreas, ambos requerem do nosso lado um empenho acrescido para tentar sensibilizar os tribunais e a sociedade de forma a conseguirmos encontrar aqui um equilíbrio melhor daquele que temos hoje, que é realmente muito, muito, muito frágil. Creio que já passei o meu tempo, vejo várias caras a mexer, portanto significa que já passei o meu tempo, deixo-vos desta forma e fico disponível para todas as questões que possam surgir. Obrigada. Doutora Marta Costa, muito obrigado pela sua fantástica intervenção e muito elucidativa. Vou então passar a palavra à doutora Ana Luísa Conduto, licenciada em Psicologia e com especialidade em Psicologia da Justiça e também mestrando em Direito Penal e das Ciências Criminais. Doutora, é também um gosto tê-la connosco, as suas intervenções são amplamente conhecidas e é também uma grande figura nesta matéria que nos permite fazer a ponte entre o direito e esta realidade e também a perspectiva psicológica. Portanto, estamos ansiosos para ouvir as suas palavras.
Muito obrigada, Dr. Pedro, muito obrigada e boa tarde a todas e a todos. Agradeço o simpático convite e a honra de estar com tão ilustres oradores a discutir este tema. Eu tenho uma resposta diferente ao tema do webinário, diferente da doutora Marta. Eu não sei se é novo cúmplice, mas eu sei que muitas vezes é o cúmplice, sim, da violência doméstica ao direito da família. A violência restringe a agressões físicas ou verbais. O agressor ou a agressora muitas vezes explora diversas formas para atingir a vítima, sendo muitas vezes a litigância jurídica uma arma de destruição massiva, seja pelo exercício do descrédito na vítima em contexto processual, e aqui até podíamos discutir a hipótese da criminalização deste comportamento, seja a mais perversa instrumentalização dos filhos para que esse descrédito seja feito através da voz ingênua, mas especialmente significativa para a vítima. A manipulação do testemunho, as falsas memórias, a credibilidade do testemunho e os interesses por detrás deste. Mas falar de litigância como forma de violência não é deixar de olhar para os casos em que a privação de contactos, a designada alienação e também a instrumentalização contra o outro são um ataque à estrutura egóica e de autoimagem de qualquer pai ou qualquer mãe, sem que o tribunal muitas vezes se aperceba que está a testemunhar um crime, seja de violência doméstica ou seja de ofensas à integridade física. Relembrar que este artigo também contempla a violência psicológica ou dano psicológico, por vezes qualificada pelos danos permanentes da saúde da vítima. E aqui estou-vos a falar de quadros de depressão, de ansiedade e as suas diversas consequências ao nível não só emocional, mas também social e até profissional. Nós temos vítimas que ficam completamente incapazes de trabalhar perante estes quadros clínicos. Ao fim e ao cabo, nós estamos aqui a discutir o bem jurídico e saúde mental. Em paralelo, também perante um cenário de instrumentalização das crianças, assiste o tribunal a um ou a vários atos de violência contra estas, muitas vezes não devidamente valorizados. Fixado que está o tribunal na verdade, seja lá o que isso signifique, para a ciência psicológica não existe verdade, existe credibilidade das declarações, também ele, através da exposição da criança, sem nomeação de um advogado, há audições que muitas vezes se transformam em interrogatórios condicionados pelas crenças dos magistrados, a ser cúmplice desse exercício de violência contra as crianças. Tudo isto em matéria de regulação de responsabilidades parentais. Contudo, também em matéria de partilha de bens do casal, e a doutora Mónica Quintela tocou nisto há pouco, podemos estar perante uma forma de vitimização, pela ameaça através da justiça da perda da qualidade de vida, ou até cenários de miséria económica, com perda da casa, com perda de negócios. Neste ponto, penso ser essencial analisar e discutir o tema da morada de família. Tema este que também surge nas medidas de afastamento da vítima ou na aplicação da prisão domiciliária, ou até mesmo em situações de medidas de flexibilização da pena ou saídas precárias ou liberdade condicional, quando a casa de morada de família é um bem do agressor ou do agressor e da vítima. Este tema é demasiado complexo e eu penso que, tocando ali num ponto que a doutora Mónica Quintela referiu na sua intervenção, que tem a ver com a autonomização dos crimes, sim, eu penso que é importante a autonomização de alguns crimes como forma de lhes dar voz e de sensibilizar a comunidade para a existência dessas práticas e para a gravidade dessas práticas. Eu penso que a autonomização, acima de tudo, nestes casos, é importante por causa disso. Eu penso que, acima de tudo, a resposta passa por uma justiça multidisciplinar, ou seja, pelos tribunais recorrerem de forma constante e frequente, e se calhar isto também pode estar especificado em lei, porque sabemos que muitas vezes o magistrado não decide assim, por questões de tempo, por variedíssimas questões, mas eu diria que nestes casos a questão da avaliação psicológica, seja das vítimas, seja dos agressores, seja das crianças também enquanto vítimas, é essencial, na mesma medida que deveria estar de forma clara e inequívoca na lei o Estatuto de Vítimas para as crianças que estão expostas à violência doméstica e a obrigatoriedade de terem o seu advogado. Porque muitas vezes aquilo que nós vimos na regulação das responsabilidades parentais é o advogado da mãe, o advogado do pai, a discutirem os interesses da mãe e os interesses do pai. E muitas vezes os interesses da criança não é o interesse de um nem o interesse do outro. É uma coisa que fica, desculpem a maneira como vou dizer, mas que fica no meio destes interesses. E não há ninguém a representar esses interesses. E depois aquilo que nós temos, e o facto da criança também não ter o seu próprio advogado, é que isto permite uma maior instrumentalização por parte dos pais. E às vezes, com todo o respeito pelos senhores advogados, com a cumplicidade dos advogados neste processo, pela maneira também como vão falando com as crianças e como as envolvem em todo este processo. E aqui o conflito de lealdade, do ponto de vista da saúde mental, é complexo,
porque o impacto e as consequências ao nível da saúde mental do conflito de lealdade são enormes. E isto é a minha experiência em consultório que acompanha algumas destas crianças em situações desta natureza. Pronto, para já é isto que tenho para vos trazer. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Luísa Conduto. Por ser a minha intervenção, vou só fazer aqui um breve agradecimento, não só ao painel dos oradores, com quem já falámos em off, mas também agradecer às pessoas que nos seguem nas redes sociais, dizer que de facto este tema é essencial, como se está a ver pelo debate e pelo profícuo debate, e eu tenho agora o gosto de apresentar o nosso terceiro orador. O modelo de debate que nós escolhemos divide de facto as intervenções, reduz um bocadinho as intervenções, por forma a que numa segunda ronda haja aqui uma mini réplica. Dizer agora que tenho então todo o gosto em apresentar o meu colega Dr. Paulo Saio Cunha, advogado com mais de 30 anos de experiência, sócio coordenador da Quatro Casas, responsável pelo Departamento de Contencioso Penal e Contraordenações. Dr. Paulo, é um gosto tê-lo cá, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, doutora Regina Condessa. Os meus cumprimentos ao painel, que tenho o gosto e a honra de integrar. Agradeço o convite que foi dirigido. Não sei se o convite resultará, e desculpem-me a expressão, de um erro de casting, porque, como há pouco discutíamos entre nós, o meu direito da família é vetusto, remonta a 1985, 86. Eu não ia dizer isto, mas uma vez que a Regina teve a bondade de falar dos meus 30 anos de experiência, eu posso deixar de ter problemas com a invocação de factos que apontem para a idade. Bom, este tema é um tema de facto de grande atualidade, de grande interesse, de grande relevância prática, e que eu, naturalmente, com a liberdade que me foi dada para o tratar, tive que o restringir de modo a poder fazer caber uma intervenção nos 12 minutos que, salvo erro, estão atribuídos a esta intervenção inicial. E, portanto, aquilo que vou aqui fazer e que enfim, eu gostava de fazer esta declaração de interesses até para evitar que alguém se venha a chocar com alguma coisa que eu vou dizer. Eu tenho uma perspectiva destas coisas que é a perspectiva de um penalista da velha escola. A velha escola, por vezes, pode parecer retrógrada. Eu acho que não é. Pode parecer demasiado conservador, eu também acho que não é. É de facto qualquer coisa que tem que se adaptar a novos tempos, que tem que se adaptar a mudanças culturais, que são mudanças culturais profundas e que alteram paradigmas da nossa organização social, do entendimento comum das coisas, das valorações que fazemos a propósito dessas mesmas coisas e que naturalmente vão produzir nas suas ondas de choque, alterações na ordem jurídica. Essas alterações podem ser mais epidérmicas ou mais profundas. Quando elas tocam no direito penal e no processo penal, não podem ser encaradas como epidérmicas porque, de facto, estão a atingir matérias ou camadas da nossa ordem jurídica que são, de facto, fundamentais para a tutela dos direitos fundamentais das pessoas, de todas as pessoas, vítimas e agressores. Os agressores também têm os seus direitos e no processo penal têm muitos direitos. Esse é, desde logo, um dos problemas fundamentais e por isso é que o tema que é proposto é um tema ao mesmo tempo provocatório e estimulante, precisamente porque quando se pensa e enquadra esta temática sob a forma de conceber uma cumplicidade entre um direito da família, que é o que é e que tem estado em profunda mutação ao longo destes anos, e depois o fenómeno da violência doméstica, bom, isto desde logo inculca a ideia de que há aqui uma desconformidade, há aqui uma dissintonia que gera problemas graves e danos graves. Já tivemos a ocasião de falar dos danos que isto causa às pessoas, aos filhos, aos pais, mas não só. Porque se nós olharmos para o tipo penal, eu aqui vou ter que ser um bocadinho mais técnico e peço desculpa, mas vou ser só na medida em que isto sirva para ilustrar o que eu quero dizer. Quando olhamos para o crime de violência doméstica, tal como ele hoje está tipicamente configurado no Código Penal,
chegamos à conclusão que muitas vezes uma boa intenção pode-se traduzir num mau resultado, ou pelo menos num resultado que é difícil de, na prática, satisfazer os interesses e os desígnios que lhe presidiram. Hoje, a violência doméstica está caracterizada de tal modo que se pode mesmo afastar daquilo que é o direito da família. E, portanto, há um setor amplo de aplicação do crime de violência doméstica que pode não ter nada a ver com relações familiares. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando se estendeu o tipo de violência doméstica às relações de namoro sem coabitação, isto está fora dos quadros de direito da família. Quando a violência doméstica pode, por outro lado, abranger a violência sobre pessoa dependente que coabita com o agressor, independentemente de uma relação familiar que exista entre vítima e agressor, nós não temos nada a ver, pelo menos nestes setores de aplicação da norma, entre aquilo que é o direito da família e o que é o crime de violência doméstica. Bom, mas naturalmente que o crime de violência doméstica convoca necessariamente, e em termos estatísticos será assim, relações que são relações familiares, entendendo-se a família no sentido amplo que hoje lhe é conferido. Bom, a primeira pergunta que eu deixaria para o debate é esta, e vou aqui fazer uma declaração de interesses. Eu sou muito contrário às tendências de neocriminalização. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que hoje há uma tendência excessiva para se procurar, através da consagração de novos crimes, resolver problemas para os quais o direito penal não tem a resposta, ou não tem a resposta eficaz. E, portanto, não vale a pena nós irmos tentar, através da incriminação de novos comportamentos, da tal neocriminalização, resolver problemas que o direito penal não pode resolver, não tem aptidão para resolver. Depois, há aqui a tutela de interesses que, pela sua premência, pela urgência que reclamam, pode muito bem ser alcançada através de medidas de natureza administrativa ou de medidas cautelares civis que têm um tempo de execução e um tempo de reação que poderá ser bem mais célere do que aquele que é o tempo de reação das medidas penais. Bom, e, portanto, aquilo que me parece que é de discutir e de equacionar é se muitas das soluções para os problemas que nós temos em presença neste momento se devem buscar no direito penal e no processo penal ou noutros quadros, porventura criativos e inovatórios, mas que não cabem no direito penal. Essa é uma primeira interrogação. Um outro tema sobre o qual pensei um bocadinho, até a propósito de uma recente, já não tão recente, mas enfim, mas ainda assim, não tão distante assim, proposta do Bloco de Esquerda, que a apresentou como projeto de lei, que seria a da criação de tribunais especializados para o crime de violência doméstica, com competências também em matéria de direito da família. Bom, relativamente a essa proposta, que foi aliás rejeitada pela generalidade dos partidos com representação parlamentar, eu devo dizer que sou contra a ideia da criação de tribunais especializados para julgarem determinadas categorias de crimes. Sou contra essa ideia porque entendo que ela vai gerar, e há já exemplos disso, vai gerar distorções e preconceitos que vão acabar por influenciar o próprio julgador quando tem que decidir. Eu, se quiserem, e aqui vou defender uma ideia que é assumidamente retrógrada e porventura simplista, acho que um magistrado judicial, um juiz, tem que ter duas coisas. E se as tiver, é um bom juiz. Tem que ter bom senso e tem que ter bons conhecimentos técnicos de direito. Não tem que ter mais nada. Não tem que ser especialista em mais coisa nenhuma. Já no que respeita ao Ministério Público, às polícias e a tudo o que são instituições públicas ou sociais ou organizações não governamentais que se dediquem a esta matéria e a esta área, acho que deve haver uma especialização profunda. Isto pode parecer contraditório, mas não é, do meu ponto de vista. Quando um juiz decide estas matérias,
tem que lhe ser apresentada uma proposta de decisão, obviamente sujeita, quando tiver que ser, ao contraditório, mas tem que ser ela própria a proposta de decisão, algo de muito ponderado e que reflita um conhecimento especializado sobre a matéria que se está a tratar. E depois o juiz decide, aplicando as regras do direito e usando do seu bom senso. Isto é assim para tudo, é para a violência doméstica, é para a corrupção, é para a concorrência e para a regulação, e não há, enfim, não vejo que se ganhe o que quer que seja com a especialização dos juízes, a não ser criar no juiz determinados preconceitos e determinados automatismos na aplicação da lei que muitas vezes redundam em soluções injustas. Bom, e o sistema judicial tem que visar a justiça da solução, antes de mais nada, compondo os interesses em conflito, que podem ser até os interesses do agressor, os interesses de terceiros, o menor, por exemplo, e os interesses da própria vítima. E nós aí, de facto, temos sintomas claros de que o nosso sistema não funciona bem. Há exemplos claríssimos de situações muito graves, inclusivamente, enfim, como nós sabemos, com cifras de vítimas de homicídio neste campo da violência doméstica, que são, enfim, assustadoras, diria eu, e que devem rapidamente ser atenuadas na medida em que o sistema de justiça possa responder a este problema, mas isso não resulta, do meu ponto de vista, de uma legislação inadequada. Nós temos mecanismos na lei que são aqueles que são os possíveis. Ainda há pouco tempo se alterou uma norma do Código de Processo Penal que reitera algo que já estava noutra legislação extravagante, mas que era esquecido, que é de que deve haver uma comunicação imediata ao Ministério Público de qualquer medida de restrição de contactos entre os progenitores, de modo a que o Ministério Público, junto do Tribunal competente, possa imediatamente promover ou a regulação das responsabilidades parentais ou a alteração de uma regulação que já exista. Esta medida está na lei. O que depois acontece é que há uma disfunção grande, há uma desarticulação entre o Tribunal, que tem competência na matéria penal e que a está a exercer, e depois os tribunais de família e os magistrados do Ministério Público nos tribunais de família. Mas isso não resulta de deficiências da lei. Resulta de uma deficiente estruturação dos serviços e, porventura, até resultará de anacronismos que nós temos na nossa vida judiciária. Nós continuamos muito agarrados ao papel e à notificação em papel. Continuamos a não trabalhar aos fins de semana, mesmo em determinados casos. E há situações de violência doméstica que reclamam ou reclamariam o funcionamento de tribunais em regime de, desculpem-me outra vez a expressão, de non-stop, porque de facto é necessário acorrer imediatamente a uma situação que é de urgência. E, portanto, se está à espera de sexta-feira para segunda-feira, isso pode resultar numa situação de gravidade extrema. Mas, infelizmente, estas entropias do nosso sistema existem, estão aí e não se resolvem, à semelhança dos problemas da economia, despejando leis novas sobre os problemas, nem despejando dinheiro sobre a crise. Não é assim que os problemas se resolvem. Bom, e portanto, para resumir e concluir e também não exceder o meu tempo, o que é que me parece que era útil e interessante nós todos debatermos? Era, por um lado, deixar o direito penal e o processo penal reservados àquelas matérias para que foram pensados, de acordo com um princípio prudente, que é um velho e bom princípio de intervenção mínima. Nós vamos deixar o direito penal para aqueles casos onde a gravidade da lesão dos bens jurídicos é tal que se reclama uma reação penal. E depois também vamos deixá-lo para aqueles campos onde ele é eficaz, porque não interessa castigar depois do mal estar feito. Eu julgo que o problema essencial da violência doméstica, das vítimas de violência doméstica, não é numa lógica retributiva de dar um mal, aplicar um mal a quem atuou mal, depois do mal estar feito, é essencialmente de prevenir o mal. Mas para prevenir o mal, os instrumentos e as ferramentas não estão no direito penal. Têm que estar antes do direito penal.
têm que estar em mecanismos de índole administrativa ou próprias do direito da família, que funcionem como verdadeiras medidas cautelares ou verdadeiras medidas de coação, entre aspas, não estou a falar das medidas de coação do processo penal, mas que sejam essencialmente de aplicação rápida e que sejam eficazes para aquilo que se pretende evitar e prevenir. Ora bem, aquilo que me parece é que, de facto, se pedirmos ao direito penal soluções para estes problemas, dificilmente as vamos encontrar e vamos andar em círculo vicioso, sempre a voltar ao mesmo lugar. Bom, e para já, naturalmente, estando ao dispor de todos para, enfim, para responder àquilo que souber, que tenho todo o gosto, terminava por aqui esta intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela sua brilhante intervenção. Vou passar a palavra para as nossas réplicas de 2 minutos para cada orador e vamos então, por uma questão de sistemática, seguir exatamente a mesma ordem das intervenções. Vamos então pedir agora à doutora Marta Costa para os seus 2 minutos de ou réplica ou umas breves alegações finais. Muito obrigada. Obrigada, doutora Regina. Uso o meu curto tempo unicamente para esclarecer que não estou em desacordo com a doutora Ana Conduto. Gostaria de estar, ou seja, apesar de eu ter dito que espero que a resposta à pergunta seja, à pergunta que estamos aqui hoje a colocar, e que é se o direito à família é o novo cúmplice da violência doméstica, apesar de eu esperar que consigamos ter uma resposta negativa, não tenho a certeza que essa resposta seja efetivamente a que resulta do Estado, não da lei, porque aí também estou completamente de acordo com o Dr. Paulo Saio Cunha. Eu acho que a questão não é tanto alterar a legislação. O Dr. Paulo Saio Cunha falou nesta perspectiva no âmbito do direito penal, eu transponho também para o âmbito do direito da família. Mais do que alterar a legislação, o que temos é que lançar mão de uma forma mais eficiente, mais rápida e mais adequada aos interesses em causa dos institutos e dos processos e dos meios que já estão disponíveis. Não resolve estarmos a criar nova legislação, novos institutos, novos meios, depois não lançamos mão deles de forma adequada. Portanto, vamos trabalhar com o que temos. Não é preciso novas iniciativas. Vamos trabalhar com o que temos. Vamos é trabalhar bem. E se for preciso ao fim de semana, vamos trabalhar ao fim de semana. Obrigada. Perfeito, muito obrigada. Passo agora para a réplica da doutora Ana Luísa Conduto, para nos dar aqui estes 2 minutos finais. Muito obrigada. Vou fazer aqui alguns comentários à intervenção do Dr. Paulo, que fez-me lembrar quando estava a tirar o curso de Direito, estava nas aulas de Direito Penal e achava que pensava completamente diferente daquilo que estava muitas vezes a ouvir a aula, um pouco fruto da minha experiência enquanto psicóloga. No modo geral, eu também sou contra a neocriminalização. O que eu penso é que nestes crimes, ditos crimes de intimidade, em que há, do ponto de vista social, uma desvalorização deste tipo de comportamentos como comportamentos ditos normais, a criminalização ou a abertura de novos tipos de crime nesta área, como o crime de perseguição, como a doutora Mónica há pouco estava a falar, permitem fazer um trabalho de consciencialização social, que o direito também tem essa função. Neste caso, o direito penal, e portanto aqui o estar favorável a este tipo de novos crimes tem muito a ver com isto. A criação dos tribunais especializados também sou completamente contra, acho que não se vai resolver nada, acho que se vai criar uma confusão tremenda, já para não falar das questões constitucionais que possam eventualmente estar envolvidas. Quanto àquilo que disse sobre a gravidade da lesão jurídica e sobre o facto do direito penal não poder vir não dar aqui uma resposta necessária ao problema apresentado na violência doméstica, eu aqui estou em desacordo consigo e vou explicar porquê. Ora, diz-nos a investigação científica que muitos agressores de violência doméstica voltam a ser agressores noutras novas relações. E aqui a intervenção do direito penal vem, por um lado, acreditando nós, vamos todos pensar que acreditamos na reinserção social, na execução da pena,
veio o direito penal garantir a possibilidade desses novos crimes, ou evitar que esses novos crimes possam eventualmente repetir. E depois, por outro lado, através das medidas cautelares, estamos de facto a dar uma resposta necessária ao caso concreto. Porque não são todos os crimes de violência doméstica. E nós, quando falamos de crimes de violência doméstica ou de agressões de violência doméstica, estamos a falar de um mundo que pode ser completamente diverso e com gravidades e intensidades completamente diferentes. Mas vamos falar daqueles casos graves de violência doméstica. Daqueles casos em que há uma panóplia de formas de violência utilizadas para com a vítima. Aqui o direito penal é essencial, porque é necessário restabelecer a tranquilidade à vítima através do afastamento social do agressor. A prisão acaba por cumprir também esse fim. Aproveitar agora só aqui no tempo que me resta para falar sobre a suspensão provisória do processo, que tinha sido uma das questões que a doutora Mónica Quintela tinha levantado. Ora, eu sou completamente contra a aplicação da suspensão nesse sentido, pelo tipo de bens jurídicos que estão aqui em causa e até pela própria natureza do que ser um crime público. Portanto, acho que não faz sentido a possibilidade de aplicação de suspensão provisória do processo neste tipo de crimes. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Luísa Conduto. Doutor Paulo Saia Cunha, compete-me a mim dar-lhe a palavra para a réplica de 2 minutos, nos centramos no nosso debate. Muito obrigado. Então eu vou ser telegráfico. Relativamente à constitucionalidade dos tribunais de competência especializada, concebidos como foram, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa alteração legislativa a passar seria inconstitucional, de violação do artigo 209, número 4 da Constituição. Parece-me isso claríssimo, embora a Constituição hoje também seja muitas vezes um compêndio normativo esquecido, em muitas áreas, na penal e processo penal seguramente. Bom, a questão da neocriminalização, vamos lá ver, eu disse que não sou muito adepto da neocriminalização, mas se calhar vou corrigir. Eu não sou adepto dos exageros da neocriminalização. E o problema da eficácia do direito penal, mesmo no caso das condenações, e às vezes em condenações pesadas, e mesmo com todo o esforço de reinserção, que eu acredito que seja um esforço sério que o sistema penitenciário tenta desenvolver, a verdade é que há pessoas que reincidem na prática dos crimes. E esse problema é um problema que se verifica na violência doméstica, mas noutros também, nos crimes contra o património, nos crimes de fogo posto, ou noutros. Há sempre dilemas que nós temos em matéria de punibilidade, em que eu posso, por exemplo, enunciar este. É eficaz, um exemplo absurdo, é eficaz retomarmos a pena de morte e aplicá-la, por exemplo, no caso dos terroristas suicidas? Ou não é? Ou para um terrorista suicida, a dissuasão da pena de morte é nula, porque precisamente, quer dizer, a prevenção neste tipo de caso não se alcança pela pena. Portanto, muitas vezes a ideia de aumentar as penas relativamente a determinados crimes, vendo aí um aumento da eficácia dissuasória da prática dos crimes, é uma falácia. Aquilo que é mais eficaz para prevenir um crime é a efetividade da resposta do sistema de justiça. Ou seja, se o sistema atuar rapidamente e se de facto os culpados forem punidos, independentemente da pena concreta que lhes é aplicada, ser maior ou menor, há efetivamente um efeito preventivo. Quando nós aplicamos penas, muitas vezes 10 ou 15 anos depois do facto de ter sido praticado, ou nunca aplicamos porque temos processos monstruosos que nunca chegam ao fim, ou que quando chegam ao fim já os arguidos morreram, ou a maior parte deles morreram, e temos problemas desses, por exemplo, em processos conhecidos agora, a propósito do caso BES, por exemplo, a própria Operação Marquês, vamos ver o que é que eles dão, aí sim a crença da comunidade no funcionamento do seu sistema de justiça penal é posta seriamente em causa. Bom, por último,
Quanto à suspensão provisória do processo, eu aqui, com todo o respeito, eu tenho que discordar da doutora Ana Conduto, porque é um instituto que tem virtualidades enormes que podem ser exploradas em diversas formas de criminalidade, e julgo que se deve manter ou continuar a assegurar uma válvula de escape para uma composição consensual de interesses, precisamente como contrapartida do facto do crime hoje ter deixado de ser um crime semipúblico. O que eu quero dizer com isto é que o sistema tem que ter a possibilidade de, acolhendo uma evolução que pode existir no âmbito das relações entre o agressor e a vítima, permita, do ponto de vista penal, pacificar a situação. Nós temos que ter abertura para isso. E a única forma de o assegurar, no atual quadro legal, a única e a melhor, do meu ponto de vista, é precisamente a de se permitir que a suspensão provisória do processo possa ser aplicada aqui e noutro tipo de casos, e até noutro tipo de casos. Portanto, a natureza pública do crime não obsta a que se recorra à suspensão provisória do processo. Naturalmente que basta haver um interesse divergente, a oposição de um dos interessados, para que não surta a suspensão provisória. Portanto, se isso se mantiver assim, não vejo nenhum inconveniente. E muito obrigado. Terminei também por agora. Penso que agora já tenho som. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua réplica. Vamos entrar então agora no nosso debate e quase em tom de provocação, permitam-me fazer esta questão muito direta. Assistimos nas últimas décadas a uma evolução enorme relativamente ao divórcio, ao seu enquadramento social e também ao seu enquadramento jurídico. Inclusivamente a uma flexibilização daqueles que são os requisitos para ser decretado, e hoje em dia temos que os próprios fundamentos do divórcio, designadamente a redução do hiato temporal da separação de facto de 2 anos para 1 ano, e também a possibilidade de qualquer facto que mostre uma ruptura definitiva do casamento ser fundamento de divórcio. Portanto, temos perante este cenário, será que hoje em dia ainda se justifica fazermos julgamentos de processos de divórcio e ter alguém preso a um do casamento quando mais tarde ou mais cedo essa resolução vai acontecer? E, portanto, é uma questão de tempo. Não estará o direito da família neste ponto a perpetuar a utilização do processo como uma forma eventual de violência e trazer à praça pública uma série de questões que são do foro íntimo? Deixo esta questão algo provocatória para o nosso painel. E vamos responder pela mesma ordem, portanto vamos manter a ordem. Doutora Marta. Resposta. Obrigada. Eu creio que o Dr. Pedro tem uma grande margem de razão para defender aquilo que acabou de dizer. Na verdade, esta questão coloca-se não só apenas quando temos cônjuges com atos de violência doméstica ou quaisquer outras práticas indesejáveis entre eles, mas também relativamente a cônjuges que simplesmente deixaram de pretender ter uma relação como tal e que pretendem cada um poder levar a sua vida para a frente. Qual é que é a grande dificuldade aqui? É que, nos termos da lei, como sabem, e de acordo com aquilo que tem sido a interpretação maioritária dos nossos tribunais, eu já vou explicar porque é maioritária, a verdade é que enquanto não estiver definido, desde logo, o regime de regulação das responsabilidades parentais na existência de crianças menores, o divórcio não é decretado. Portanto, chegamos à situação frequentemente absurda em que temos 2 adultos conscientes, desejosos de se divorciar, não há qualquer dúvida de que o casamento chegou ao fim, isto nas boas situações, não é? Em que não há violência doméstica, não há qualquer outro tema deste tipo tão grave associado. Mas, não obstante esta vontade comum, não é possível e o divórcio fica pendurado à espera do decurso de um processo judicial de divórcio sem consentimento
de um dos cônjuges, quando não é verdade, porque ambos os cônjuges dão o consentimento, para, no fim, poder ter uma decisão que, na verdade, é uma decisão sobre aspectos pessoais, sobre o estado civil da pessoa. É porque o divórcio em si mesmo não é mais, e não estou com isto a desvalorizar de qualquer forma o Instituto do Casamento, atenção, mas o divórcio, na acessão jurídica, não é mais do que o fim da relação pessoal, que depois, obviamente, tem efeitos patrimoniais também perante terceiros, mas do fim deste estatuto, deste estado civil de casado. Porque se quisermos pensar, por exemplo, no que vem a seguir, quando os cônjuges estavam casados num regime de comunhão, seja ele comunhão geral ou comunhão de bens, teremos que fazer uma partilha após o divórcio, quando obviamente não há entendimento. Portanto, o divórcio em si mesmo refere-se à cessação do estado de casado. Não vejo razão para se fazer depender de tantos e tão pesados acordos esta possibilidade de simplesmente ser decretado. Já temos vários juízes nos nossos tribunais, no âmbito de família e menores, a decretar o divórcio quando temos regimes provisórios fixados. Isto só relativamente a este aspecto da regulação das responsabilidades parentais. Mas já existem vários juízes a decretar o divórcio quando temos regimes provisórios de regulação das responsabilidades parentais relativamente aos filhos menores. O que, por sua vez, pode criar também uma situação ainda mais injusta, porque no mesmo tribunal, e eu dou exemplo provavelmente do maior tribunal, no mesmo tribunal, Tribunal de Família e Menores de Lisboa, que tem variadíssimos juízes, nós temos juízes que efetivamente decretam o divórcio quando há uma regulação das responsabilidades parentais, mesmo que a título provisório, e temos juízes que se recusam todo a fazê-lo por entender que tal não decorre da lei. Portanto, se o processo for distribuído no juiz X, eu, à partida, sei que vou ter a possibilidade de ter um divórcio, mesmo com o regime provisório. Se for distribuído no juiz Y, já assim não vai ser. Seria também bom avançarmos no sentido, na minha perspectiva, da flexibilização deste requisito, mas sobretudo também da harmonização, para não criar situações tão injustas para estes cônjuges e sobretudo para os menores quando eles existam. Creio que já passei o meu tempo, não é? Portanto, deixo aqui a palavra porque senão continuaria a falar sobre vários outros aspectos relacionados e é muito importante ouvir meus colegas que certamente têm coisas muito mais interessantes a dizer sobre esta perspectiva. Não há qualquer problema, são algumas contingências do direito que nós estamos também aqui a tentar a resolver, porque a doutora Ana Conduto, apesar de estava com a imagem congelada, mas agora parece-nos que já está tudo a correr bem, pelo menos estamos a vê-la a mexer já, e portanto pedi à doutora Ana Luísa Conduto, vamos ver se conseguimos e se o som sai bem para esta fase, se não nós voltaremos assim, está bem? Ok, vamos começar então. Diga-me se não estiverem a ouvir. Ok. Relativamente à questão colocada pelo Dr. Pedro, sim, eu penso que de facto, nós temos que perceber, quando falamos de violência doméstica, como eu há pouco estava a dizer, nós estamos a falar de uma panóplia de situações que podem ser completamente diferentes. Nós temos casais que não há registro, nem os próprios relatam situações de violência, seja ela física ou verbal, durante o casamento, e após a separação começam a surgir muitos conflitos e, de facto, tanto o processo de divórcio como o processo da regulação das responsabilidades parentais podem elas próprias ser desencadeadoras dessa tal violência. E, portanto, sim, não faz sentido, até porque muitas vezes nós percebemos, muitas vezes nós, eu estou a falar agora dos psicólogos, quando acompanhamos estas famílias, percebemos que o grau de agressividade com que algumas coisas são apresentadas em tribunal, a maneira como as pessoas se sentem humilhadas, se sentem postas em causa, é terrível. E vou-vos dar exemplos que provavelmente vocês já conhecem ou já ouviram falar. Quando essas pessoas são também elas profissionais da justiça, sejam elas juízes, magistrados do Ministério Público ou até advogados, e de repente estão ali a sentir que a sua vida está a ser completamente exposta e escrutinada em público, é terrível. E, portanto, se pudermos arranjar mecanismos, do ponto de vista do direito, que protejam a privacidade e a intimidade das pessoas, eu penso que eles são favoráveis.
Doutor Paulo, doutora Ana Luísa, terminou? Sim, Terminou. sim. Muito obrigado. Doutor Paulo Soy Cunha. Eu, sobre esse tema, a minha escassa experiência na matéria quase que me recomenda que não opine. Agora, de facto, a ideia que tenho vai no sentido do que as minhas colegas de debate sustentaram, porque tudo aquilo que deponha no sentido de uma maior celeridade da resolução do problema e que evite o aumentar ou até o criar de tensões que podiam não existir e que depois, no fundo, são, se quiserem, um dano colateral do processo, dadas as vicissitudes do processo. Porque é bom, quer dizer, há pouco não disse isto, mas também acho que é importante. A sujeição de alguém a um julgamento, e a um julgamento penal, que em princípio é público, poderá em determinados casos restritos não ser, mas é só por si um vexame, um traumatismo que resulta precisamente dessa exposição do reviver de questões que às vezes já estavam a ser resolvidas no foro íntimo das pessoas e que vão ser reacendidas por via das vicissitudes próprias da prova e do contraditório que têm necessariamente que se verificar, e num julgamento penal tem que se verificar, não é de outra maneira. Quer dizer, há muitas formas que podem mitigar os piores impactos da exposição ao julgamento, por exemplo, as declarações para memória futura, que já se aplicam aqui, e que podem constituir, inclusivamente, o único meio de prova relevante em que as declarações da vítima, ou de pessoas próximas da vítima, como os filhos menores, expressam validamente e como prova para um julgamento. Mas, apesar de tudo, tudo isto é excepcional. Portanto, há certos conflitos que, por força do funcionamento do sistema, se vão prolongando e vão agravando as situações subjacentes, muitas vezes espoletando casos de violência que de outra forma não existiam ou não existiam com essa gravidade. Portanto, no fundo, aquilo que eu consigo dizer com o pouco que sei da matéria não vai além disto, sobre essa questão em concreto. E é muito bom. A minha pergunta, nós temos agora algumas... Eu estou a acompanhar e por isso é que nós vamos estando a olhar para o lado, estamos também a acompanhar, a ver se há de facto, além das intervenções, se há questões para colocar junto dos nossos oradores. A minha pergunta, a nossa pergunta SEN na Justiça Lisboa, prende-se também na parte penal, para além da pergunta do meu colega Pedro Henriques, se de facto todos nós somos juristas, sabemos que não estamos a falar para um painel de juristas, mas todos já percebemos e falámos agora da suspensão provisória do processo. Neste sentido, a minha pergunta é, como sabem, a suspensão provisória do processo em casos de violência doméstica depende de algo que não está previsto para os demais crimes. Depende do requerimento livre e esclarecido da vítima e, portanto, eu neste sentido pergunto, e não quero colocar aqui a tónica muito no processo penal, mas não deixo de perguntar se, e é apenas uma pergunta, não é uma tomada de posição, faz ou não sentido que a vítima tenha uma palavra a dizer nestes processos? Sim ou não? E porquê? Começo pela doutora Marta Costa. Muito obrigada. Eu creio que faz, precisamente porque acredito que a suspensão provisória de processo pode fazer sentido e trazer muitas vantagens no âmbito deste processo. Também acredito que só assim, precisamente porque estamos a falar de uma vítima, porque estamos a falar de crimes que têm uma sensibilidade muito grande, tenho com isto para dizer que os outros não tenham, mas estamos a falar de crimes cometidos no âmbito da família. E é verdade que a vítima poderá ter uma liberdade bastante mais condicionada face ao agressor. Portanto, parece-me que este requisito de exigir o consentimento da vítima e de o exigir de uma forma o mais livre, o mais esclarecida possível, faz sentido, sem dúvida. Doutora Ana Luísa, siga. Bem que voltamos a este tema, porque eu queria mesmo voltar a ele. Eu não sou a favor da suspensão provisória do processo nos crimes de violência doméstica.
Mas há a ver, sim, claro, a vítima tem e deve de ser ouvida. Mas aqui eu queria lançar também uma pergunta sobre esta pergunta, que é: de que vítima é que nós estamos a falar? Porque nós muitas vezes, a aplicação da suspensão provisória do processo contempla normalmente a vítima adulta. E quando temos situações em que as crianças estão expostas à violência e são vítimas, e do ponto de vista da psicologia não vou agora gastar muito do tempo a explicar isto, já expliquei isto noutros fóruns, os impactos são diversos, tremendos, alguns deles que podem acompanhar aquelas crianças e futuros adultos para o longo da vida. E a quem é pedida a autorização, chamemos assim, numa linguagem mais simplificada, para a suspensão provisória do processo, e vou dizer a mãe, sendo o maior número de vítimas, mulheres, é a vítima adulta. As crianças não são ouvidas nisto. E, portanto, estamos aqui a decidir pela suspensão provisória de um processo desta natureza, com bens jurídicos que merecem toda a proteção, não contemplando, em alguns casos, outras vítimas, porque o próprio processo não as contempla. Não é? Há um agravamento, e depois aquela discussão que a doutora Mónica Quintela há pouco estava a referir, se entende que a própria lei já é suficientemente clara com as para as questões da vitimização das crianças ou não. Eu acho que não é porque eu não percebo que lá está escrito, é porque não tem sido esse o entendimento de muitos dos tribunais. E, portanto, tem que haver para estar claro, ou tem que estar claro para ser um entendimento por todos os tribunais. E, portanto, a suspensão provisória do processo não tem tido isso em conta. E, portanto, deixo aqui esta pergunta também ao Dr. Paulo, não é? Quando temos crianças que estão a assistir à violência doméstica e se coloca a hipótese de aplicação deste instituto, estas crianças devem ou não devem ser ouvidas, ou alguém deve ser ouvido em nome destas crianças? Essa é uma das questões difíceis. Embora eu possa dar-lhe uma resposta meramente formal, às vezes estou tentado a dar. Vamos ver. O conceito de vítima, para este efeito da aplicação da suspensão provisória do processo, é um conceito técnico-jurídico. Bom, e sendo um conceito técnico-jurídico, nós temos que saber se as crianças nessas circunstâncias podem ou não ser consideradas vítimas. E, sendo consideradas vítimas, se podem ser portadoras de um interesse autónomo que tenha que interferir na decisão. Eu não tenho resposta para isso, acho que é uma questão interessante que deve ser pensada. Do ponto de vista técnico-jurídico estrito, eu diria que à partida não são vítimas, embora o que é que pode acontecer e que pode, inclusivamente, afastar liminarmente a possibilidade de suspensão provisória. É que, funcionando a presença dos menores em atos de violência doméstica como uma circunstância agravante do crime, pode bem dar-se o caso de que essa mera circunstância afaste liminarmente a possibilidade de uma suspensão provisória. Bom, mas a pergunta que a doutora Regina Condessa deixa no ar tem uma resposta que para mim é curiosa, porque é esta. Aquilo que está previsto de forma semanticamente mais elaborada a este respeito não é diferente do que acontece no regime geral da suspensão provisória do processo quando há assistentes constituídos nos autos. Porquê? Porque o acordo do assistente é sempre necessário e, naturalmente, que se supõe que esse acordo corresponda a uma vontade livre, esclarecida, não é? E, portanto, atendível pelo direito. É evidente que se percebe que em situações como as de violência doméstica, em que há sempre uma relação de dependência entre a vítima e o agressor, esse é, aliás, um traço característico, se calhar dos poucos que subsiste, para caracterizar a violência doméstica, é óbvio que o cuidado que tem que ser posto relativamente ao caráter livre, genuíno, atendível da vontade da vítima, seja assegurado a todo o transe. Portanto, eu percebo que a formulação legal seja essa. Não se desvia muito do regime geral, mas clarifica e especifica numa situação em que, ou em situações em abstrato, em que se justifica fazê-lo. Já agora, é sempre bom contrapor com outros exemplos, porque a ordem jurídica é um todo, não é?
curiosamente, a propósito dos crimes de corrupção, que estão sempre na ordem do dia, os crimes de corrupção são muito curiosos, porquê? Porque permitem que qualquer cidadão se constitua assistente. Portanto, são muito generosos nessa parte, configuram uma espécie de ação penal popular aberta a todos. Mas depois, na suspensão provisória do processo, enquanto medida premial, já prescindem do assentimento dos assistentes. Está bem de ver, não é? Com tantos assistentes que se podem constituir, se nós fôssemos precisar do consentimento dos assistentes, aquilo não funcionava, pura e simplesmente. Bom, agora, a questão das vítimas e, sobretudo, das vontades que são relevantes para que a suspensão provisória possa ter lugar, parece-me uma questão muitíssimo interessante, aliás, como a própria noção de vítima em contexto de violência doméstica. Porque, de facto, a violência doméstica pode ser um crime com uma pluralidade de vítimas. E nós aí, porventura, teremos que ampliar o conceito tradicional, mais formal de vítima e alargá-lo, com consequências de regime, depois, naturalmente, a estas novas formas de vitimização ou de vítimas, cuja vontade pode ser necessária para se lograr uma medida de consenso, como é a suspensão provisória. Agora, eu continuo a achar, vai-me desculpar, doutora Ana Conduto, eu continuo a achar que é uma medida que tem que se manter e que é boa. É boa se funcionar bem, quer dizer, se os pressupostos forem bem observados, se for bem aplicada, é boa. Naturalmente que depois, enfim, às vezes há desvios, não é? Mas isso há sempre, não é? Há sempre e nós não podemos evitá-los. São 19h50. Não tem, aqui no debate queríamos então dizer que da nossa parte do Conselho, da secção temática de Lisboa, peço desculpa, estava aqui a olhar para o lado para confirmar se no Facebook havia alguma pergunta. Naturalmente que estes temas nunca nos deixam 100% satisfeitos, ficaríamos aqui a discutir o porquê das crianças estarem ou não catalogadas, digamos assim. Eu não quero utilizar termos técnicos, mas se são ou não vítimas, se devem ou não ter o seu defensor próprio. Todos nós já pensámos, e nota-se, muito sobre todos estes temas, sobre as questões da regulação do exercício das responsabilidades parentais. Aos moderadores não coube tomar posição, coube apenas moderar, de facto, o debate, que correu muitíssimo bem. Portanto, em nome da secção temática da Justiça, da secção distrital de Lisboa, da Distrital de Lisboa, da nossa coordenação distrital de Lisboa, além de ser o nosso debate inaugural, dar-vos as boas-vindas aos três também, agradecer, naturalmente, dar-vos as boas-vindas por nos ajudarem neste primeiro debate, agradecer a presença dos três e o tempo que nos dispensaram, dizer, doutora Marta, foi um gosto, doutora Ana Luísa, foi um gosto conhecê-la também, doutor Paulo Saia Cunha, é sempre um gosto. Caro Pedro, deixo para ti só a despedida final. Da minha parte, muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Regina, por este início de despedida final, mas cumpro-me de facto agradecer mais uma vez, também em nome da coordenação do SEN da Distrital de Lisboa, e agradecer também a todos os que nos seguiram a partir de casa. Este debate, como a doutora Mónica Quintela referiu, o SEN é um instrumento suprapartidário, pretende lançar o debate, pretendemos que toda a gente possa participar nesta discussão e que possa dar os seus contributos para que a participação do SEN seja mais profícua e possa levar a uma grande evolução nesta matéria. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos oradores e uma boa noite a todos.